A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, ainda que com um cenário aqui diferente devido a algumas obras que nós fizemos em casa, né? Umas modificações, muitas demolições e construções. Modificamos tudo aqui e cedemos o nosso escritório, o nosso quartinho de leitura para um bom motivo, para uma outra finalidade. Estamos aqui improvisado, mas nós não vamos parar de gravar nossas lições, nossos estudos bíblicos. Então, interaja comigo a respeito dessa lição, a lição 9 da nossa revista de escola dominical. Como vencer as oposições à obra de Deus. Interaja comigo, fica comigo, assista até o final esse vídeo e eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Não deixe de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para que você possa receber aí os vídeos em primeira mão. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. Como eu disse, hoje a 9ª lição, um pouco atrasado, mas tenha paciência, tenha calma. A 9ª lição da nossa revista de escola dominical. Como vencer as oposições à obra de Deus. A primeira coisa que eu quero falar, que veio aqui rapidamente, é o que é obra de Deus. Você precisa entender o que é obra de Deus, porque muitas das vezes nós confundimos o que é obra de Deus. A primeira coisa que eu quero te falar a respeito do que é obra de Deus é primeiramente família. Família, essa foi a primeira obra de Deus, material, espiritual, emocional, intelectual. A primeira obra de Deus foi família. Então você precisa entender o que é de fato obra de Deus. Obra de Deus é cuidar da família, primeiramente cuidar da nossa família. Isso é obra de Deus, isso é fazer a obra de Deus. Preste bem atenção, porque se não tiver família, não existe igreja, não existe. Então eu quero que você pense nisso, porque isso veio agora, houve um site aqui. Então a primeira obra de Deus é primeiramente família. Fazer a obra de Deus é primeiramente cuidar da família, porque quando você cuida da obra de Deus, que é a família, você está fazendo a obra de Deus em primeira mão. Beleza? Pegou? Faz a obra de Deus. Primeiramente o quê? Cuidando da família, cuidando dos seus, pelo menos se esforçando, tentando o máximo possível. Como vencer as oposições à obra de Deus? Então, quando se diz vencer as oposições à obra de Deus, eu me levo também primeiramente à família. Como vencer os ataques familiares, os ataques do inferno, da mídia, da sociedade, da modernidade contra a família, contra o casamento, os ataques contra a vida conjugal, contra a vida familiar. Porque se você entender isso, aí se torna mais fácil saber o que é obra de Deus na igreja. Agora dizendo na igreja ou relacionado à igreja, porque quando nós cuidamos da obra de Deus, que é a família, e quando nós entendemos que a obra primordial de Deus é a família, temos mais gabinetes, temos menos separações, temos menos gabinetes pastorais, temos menos separações, menos brigas, menos tudo, e temos uma igreja melhor, uma igreja mais firmada, uma igreja mais sólida e resistente aos ataques de Satanás. Agora, voltando aqui para a ideia do nosso comentarista, dizendo que no que diz respeito à igreja, a obra de Deus na igreja, aí sim, como vencer as oposições? A primeira coisa que nós sabemos que é necessário, não tem como, né? A primeira coisa, né, tirando lá o entendimento de família, a primeira coisa é fé. Sem fé você não vai resistir, ninguém vai resistir
A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir da palavra de Deus. Entenda bem. Ouvir da palavra de Deus. Ouvir o que da palavra de Deus? As grandezas de Deus, os feitos de Deus, o que Deus é capaz, o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo, a obra vicária, a obra na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa é ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ouvir que os grandes feitos, o que Deus ele pode, o que Ele é capaz, quem Ele é. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que? Tudo que está relacionado à Bíblia. E como nós vamos fazer isso? Como? Incentivando o povo a fazer sua leitura, o seu devocional, estudar a palavra de Deus, porque muitas das vezes nós queremos que o povo coma na nossa mão. Por exemplo, eu falo aqui com vocês, orientando e nunca querendo uma ostentação de forma alguma. Muitos líderes querem que o povo se reúne para poder comer na mão dele. Não, incentive o povo a crescer em fé, lendo a palavra de Deus, degustando a palavra de Deus em casa, ou só com a família, ou na solidão. Incentive. Isso adquire a fé. Então, a primeira coisa que você precisa ter para vencer as oposições à obra de Deus é a fé, a certeza, é a garantia de que Deus existe, que Deus está no controle e tudo mais. A segunda coisa é oração. E oração, quando eu digo, não é aquela oração necessariamente de joelhos, aquela coisa obrigada, aquela coisa marcada. Não, incentive o povo, ensine o povo a orar aonde estiver, como estiver, em pé, de joelhos, deitado, seja onde for, reunido, sozinho, com a família, na solidão, seja onde for, oração, ou seja, orar, vigiar e orar o tempo todo. E como vai orar o tempo todo? É onde você é. E não simplesmente numa reunião ou numa hora determinada ou marcada. Isso é ótimo, mas a oração ela precisa ser a todo momento, em todas as circunstâncias, na posição que você estiver. Oração, uma arma contra a oposição, porque a oração ela traz calma, é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. União, se não tiver união, gente, por favor, se não tiver união, unidade, vai ser difícil, porque Satanás ele sabe, ele percebe quando o povo está unido, está solidificado, está reunido, porque reunido é uma coisa, unido é outra coisa. Então, união, ou seja, união é ausência de ódio, ausência de discórdias, ausência de briga, de facção, ausência de rebeliões. Isso é união. Não é necessariamente um falar uma coisa, o outro não discordar, mas trabalha, mas está ali. Eu não concordo com esse pensamento, mas eu estou ali trabalhando. O outro não concorda com o pensamento do líder, mas está trabalhando. Quando ele for líder, ele vai fazer da forma dele, do pensamento dele. Mas se não fizer e não acatar, aí há uma desunião, uma discórdia do inferno. E é necessário ter união, unificação. A quarta coisa é a vigilância. A vigilância é o tempo todo. Se o povo de Deus não investir em vigilância, porque não vai adiantar ter fé, não vai adiantar orar, não vai adiantar ter união, porque não vigia, aí a todo momento está cedendo. Se você pensa dessa forma, se você acha dessa forma, qual é o problema? Mas você tem que pensar no coletivo. Você, principalmente líder, você precisa precisa pensar no coletivo e precisa também pensar no que pode trazer um escândalo ou uma queda
para aquela igreja local ou a igreja no seu total, na sua região ou no seu país. Você precisa pensar nisso. Então você precisa de vigilância, ainda que você pense que está certo, que não tem nada a ver, que no seu aqui, mas você precisa vigiar. Vigiar é uma arma contra a oposição, porque senão o que vai acontecer? Vamos estar orando muita fé, muita credibilidade em Deus, muita confiança, muita oração, muito jejum, muito sacrifício, e obediência que é bom nada, e raciocínio que é bom nada, que pensar nada, ceder nada, ou seja, vigilância zero, só porque eu penso assim, eu acho assim, eu quero assim. Não pensa no coletivo, pensa no que é bom para a sua classe, pensa no que é bom para a igreja que você rege, pensa no que é bom para a igreja regional, a igreja local, a igreja nacional, a igreja mundial. Pensa nisso, porque senão o que vai acontecer? Você vai estar fazendo direitinho, mas sempre na rede da vigilância a gente cai. Por que a gente cai? Porque é o achômetro. Eu penso assim, eu aprendi assim, eu sei assim, essa é minha posição e me respeita. Não te respeita assim. Mas às vezes a sua ideia não é a melhor ideia e você precisa vigiar nesse ponto. A quinta coisa é: a obra de Deus, ela triunfará. A obra de Deus, ela triunfará independente de você, independente de mim. Nós somos instrumento, nós somos servos e nós precisamos fazer isso acontecer. E aí sim virá a grandeza de Deus. A grandeza da obra de Deus só virá mediante a tudo isso que nós conversamos aqui. A fé, a oração, a união, a unidade, a vigilância acima de tudo, a vigilância no que você fala no púlpito, fala para as câmeras, fala, para quê? Não traga tribulação. A gente já está cheio de tribulação, a gente já está cheio de perseguições, aí vem um ou outro trazer mais perseguições, criar, produzir, gerar mais tribulação, mais perseguições da mídia. Deixa isso para lá, vamos seguir aqui o nosso culto e fazer com vigilância. A gente precisa ficar cutucando ninguém, cutucando onça com vara curta, não. Vamos adorar a Deus, Então a obra triunfará e a grandeza da obra de Deus, ela sobressairá. Então essa é a minha primeira palavra, o primeiro vídeo a respeito desta lição de hoje, a lição de amanhã, melhor dizendo, do dia 30 de agosto. Então, vencendo as oposições, a obra de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém, assista os outros vídeos aqui embaixo ou aqui em cima. Não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal. Tudo de bom para você e até um próximo vídeo, que vai ser agora, no próximo vídeo número 2 da nossa lição, ok? Fica aí conosco, fica comigo.